limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver. Eu não vou viver pelo que sinto. E eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. E eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Vamos declarar que nós cremos nele. Eu creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, eu creio em ti, Jesus. Creio em ti, eu creio em ti, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te
aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Ele diz pra você nessa noite: aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Na sua voz declare isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu Glória a Deus. Aleluias. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. E nunca falhará, porque tu és o mesmo pra sempre. Meu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Meu amor não para. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha.
sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Mas ó, vem assim, ó. Tu fazes de tudo. Tu fazes de tudo. Tu fazes de tudo. Coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo. Coopere para tu fazes. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Cante, tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Se o choro dura uma noite, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para. Feche seus olhos, levante tua mão e cante. Tu fazes. Se isso é verdade, cante bem forte. Tu fazes que tudo. Pois tu és o mesmo, cante, grita, vem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. E nunca falhará. O amor dele não falha e nunca falhará. Aleluia. Aleluia. Minhas lamparinas
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só já coloquei estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Bem, vamos dançar. Maranata, levante suas mãos, levante suas mãos. Contemple a glória do Senhor. Contemple a glória do Senhor. Apocalipse do capítulo 1, a partir do verso 9, João está tendo a imagem do Cristo ressurreto. Ele não é mais um Cristo morto, pregado numa cruz, surrado, castigado, ferido, mas agora ele está vivo, ressurreto, poderoso, reinando com poder e glória. Vem, 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 vem. Tem fogo nos olhos. Contemple o Cristo ressurreto, vem! Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos
esperado. Pode morar aqui. Eu já coloquei. Estou só. Vamos dançar. Maranata. Aleluia. Aplauda mais forte. Aplauda mais forte aquele que venceu a morte e ressuscitou. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui nessa noite com os irmãos, com as irmãs. E vou falar brevemente com os irmãos sobre o projeto Cristolândia Criança. Não vou perguntar para os irmãos quem conhece, porque já passei essa vergonha de perguntar e muita gente não saber e ficar constrangida por eu ter perguntado. Então, vou fingir que todo mundo conhece. Já quero convidar, já que os irmãos estão aí, aproveitando, estão com o celular, estão fazendo a sua contribuição de oferta e de dízimo, para já abrir seu Instagram ou Facebook, escolher a sua rede social preferida, para já seguir a Cristolândia Criança no Instagram ou no Facebook. É Cristolândia Crianca, tudo junto. Já segue. É aquele momento que você pode pegar no celular, irmão, não tem problema não. Pega o seu celular, já segue a Cristolândia Criança, está aí a nossa rede social. Muito obrigada, irmão da mídia, que eu não sei o nome. Quem sabe o nome do irmão ali da mídia, gente? Ninguém sabe, gente? O que é isso? Anderson. Muito obrigada, viu, meu irmão? Tá aí, ó, Cristolândia Crianca, tudo junto. É um perfil todo feliz, contente, saltitante, parece um arco-íris, para todos os irmãos poderem seguir. Que aí os irmãos já vão poder conhecer um pouquinho mais do projeto, para já acompanhar tudo que a gente faz. Bom, estamos em campanha de missões nacionais e o tema da campanha desse ano é Jesus Transforma, que é uma celebração há tantos anos que nós temos dessa campanha de Operação Jesus Transforma. E vocês vão ver ao longo desse mês de campanha de promoção missionária, falar sobre isso, então eu não vou entrar exatamente no tema, mas eu vou contar um pouquinho do projeto especificamente Cristolândia Criança. Pode passar para o próximo, por favor. Para o da casa. E a Cristolândia Criança, meus irmãos, é um projeto dos irmãos. Então, se você, por acaso, baixar lá em Guarulhos, que eu soube que muita gente aqui da região de Rondônia vai fazer conexão lá em Guarulhos, já estão convidados a conhecer o projeto. Não só conhecer pela internet, mas conhecer fisicamente o projeto. A Cristolândia Criança nasceu em 2015 diante de uma demanda. Se muitos conhecem o projeto Cristolândia Feminino e Masculino, viram que a demanda com dependentes químicos no Brasil é imensa. E aí o poder público, diante dos grandes resultados que missões nacionais têm apresentado com homens e mulheres recuperados, ressocializados das cracolândias do Brasil, procurou a Junta de Missões Nacionais pedindo a existência de uma Cristolândia Criança. Só que o próprio poder público bateu de frente com a nossa legislação, que não é permitido esse tipo de acolhimento para criança e adolescente. E aí Missões Nacionais tinha começado a mobilização. E para não perder o que tinha sido organizado, fez um trabalho que hoje a gente conhece como Viver. Então, a Cristolândia Criança começou a ser um trabalho de contraturno escolar. Aquele trabalho de a criança estuda de manhã, vai de tarde. E a criança que estuda de tarde, vai de manhã. Só que a vara de infância, o juiz titular da vara de infância de Guarulhos, procurou diretamente o nosso diretor executivo, Fernando Brandão, pedindo que a Cristolândia Criança fosse o que nós temos hoje em 2 lugares no Brasil. O FF Sorém e o Davi Gomes. O FF Sorém fica em Tocantins
e o Davi Gomes fica na Bahia, que é um lar batista, que é um SAICA. Hoje no Brasil não existe mais orfanato. Desde 1990, com a promulgação do ECA, foi extinto os orfanatos. Então, a gente não tem mais orfanato, nós temos abrigos, que as pessoas falam comumente abrigo. E aí, foi feita essa mudança no sistema todo, Missões Nacionais reformulou e passou a existir SAICA, a Cristolândia Criança. Então, em 2019, um pouquinho antes da gente enfrentar aquele caos que foi a pandemia, a Cristolândia Criança passou a ser um SAICA. E eu gosto de explicar tudo isso, por quê? Muita gente ficou achando que a Cristolândia sumiu, a Cristolândia Criança. Porque houve uma grande divulgação no meio do povo batista, e depois ficou caladinho, as pessoas não escutavam mais, não apareceu nas campanhas, o Instagram dela estava meio morto. E aí muita gente não sabia que a gente existia. Então, desde 2019, a Cristolândia Criança passou a ser um SAICA. E o SAICA recebe meninos e meninas de 0 a 17 anos que são vítimas de violência, que teve seus direitos violados, e elas são encaminhadas pelo poder público, vara de infância, Ministério Público, Conselho Tutelar, e elas ficam um período com a gente que for necessário, ou para elas retornarem para suas famílias de origem, ou serem encaminhadas para adoção. E o que isso é diferente? Qual que é a diferença do projeto Cristolândia para qualquer outro SAICA do Brasil? Tanto a Cristolândia Criança, como o FF Sorém e o Davi Gomes, nós não oferecemos apenas uma moradia para os nossos acolhidos. Porque oferecer moradia, qualquer instituição no Brasil vai oferecer. Mas a questão é que a nossa base, primeiramente, é apresentar a Cristo em todas as nossas atitudes e ter essa questão de apresentar o Evangelho para os nossos acolhidos e ter um cuidado que é totalmente diferenciado na situação do acolhimento, que os irmãos vão conseguir entender ao longo daqui, eu for mostrando para os irmãos o nosso tipo de trabalho. E aí eu quero contar um pouquinho também da minha história para vocês, antes de passar aí para a próxima parte. Eu e Tiago, nós nos conhecemos na faculdade de teologia, e aquela coisa assim, quando a gente quer conhecer, escolher com quem a gente vai casar, a gente coloca alguns critérios. Eu tinha alguns critérios, porque na minha infância, algumas coisas foram alimentadas na minha cabecinha. E na adolescência, então, quando eu me converti aos 14 anos. Na infância, um dos meus sonhos era que eu carreguei desde pequenininha que eu ia ter filhos por meio da adoção. E esse sonho, gente, surgiu, sabe como? Porque eu vi Chiquititas. Eu vi Chiquititas, sim. A primeira versão é melhor. Quem assistiu a segunda está errado, viu errado. E a primeira versão, para mim, foi melhor, sim. Eu vi Chiquititas e falei assim, um dia eu vou adotar, porque é inaceitável uma criança não ter família. Porque eu estourou aqui minha bolinha, gente, vou ser bem sincera. Porque quando eu vi aquela novela, meu Deus do céu, quando eu vi aquela novela, eu falei assim, gente, como é que existe uma criança que não tem pai e não tem mãe? Porque na minha cabeça, toda criança tinha pai e tinha mãe. Eu já tinha amigos que tinham pai divorciado, crianças que moravam com seus avós e tal, mas criança que morava no orfanato, eu não entrava na minha cabeça. E ainda tinha a Carmen maluca, que era doida daquele jeito com as crianças. Eu falei assim, um dia eu vou ter um orfanato, porque não pode criança ser cuidada por uma mulher doida daquele jeito. Então, eu fiquei com o meu sonho lá, que um dia eu ia adotar. Aí eu converto aos 14 anos, aos 16, eu entendo o meu chamado missionário, vou fazer teologia, e aí conheço o Tiago na faculdade de teologia. O Tiago, por sua vez, dando seu critério, ele faz um convite para mim, para ir num evangelismo com pessoas em situação de rua. Sem pretensão, né, gente? Sem pretensão ele me convidar para evangelismo, né? E aí, nesse evangelismo, eu me encanto com o trabalho com pessoas em situação de rua, sendo que lá em Minas ainda não tinha começado a Cristolândia. Isso foi em 2011.
A Cristolândia em Minas começou em 2012. Então, desde o iniciozinho da Cristolândia em Minas, nós dois trabalhamos lá. E eu vejo como um presente de Deus, porque durante um período eu sonhei em trabalhar, eu fui voluntária durante um bom período, para depois me tornar missionária dos irmãos efetiva lá na Cristolândia em Minas. E aí eu e o Tiago nos casamos e fomos gestores da unidade Cristolândia em Betim, lá em Minas Gerais. E aí, estou contando isso porque eu e o Tiago, do meu critério de casamento, além de ser um homem de Deus, que era a primeira coisa, tinha que ser vocacionado, e esse homem tinha que querer ter filho por adoção. E o Tiago tinha esse sonho também. E aí foi muito bom, porque a gente coincidiu tudo. Então, a gente trabalhando, né, servindo ao Senhor, e aí a gente servindo lá na Cristolândia, a gente decide ter filhos por meio da adoção. Então, a gente adota primeiro o slide dos nossos filhos, por favor. A gente adota primeiro 3, que era um grupo de 6 irmãos. Os 3 menores já tinham sido adotados. Adotamos primeiro a Ketro, o André e o Wallace. Eles tinham 7, 9 e 12 anos. Depois a gente adotou a Nayara. Ela tinha 17 anos e 10 meses. E depois a gente adotou o Flávio, que ele tinha 13 anos. A história é muito longa e não vai ter como eu contar para vocês. Mas, quem me seguir nas redes sociais, eu tenho um perfil específico que chama Adoção e Prosa. Lá eu conto um pouquinho e também ajudo famílias que querem adotar. Então, se você sonha com adoção, se você precisa de ajuda no seu processo de adoção, pode me procurar lá que eu presto essa ajuda também para vocês. E aí, nossa família se formou por meio da adoção. O slide da adoção, é o que está minha família. Aquele pode não parecer, mas é a minha família mesmo. Porque está eu, Tiago, e 5 meninos lindos e maravilhosos. 3 meninos e 2 meninas. Enfim. Esses meninos maravilhosos são os meus filhos. Ali a Kathleen no cantinho, que agora, dia 23, faz 15 anos. Ela chegou com 7 anos na nossa vida. Em cima está o Wallace. Ele chegou com 12 e agora está com 19. Eu tenho que pensar, viu, gente? O André, que chegou com 9, está com 17. O Flávio chegou com 13, está com 16. E a Nayara chegou com 17 e agora está com 22. E a nossa família toda caminhou junto. Lá em Betim, eles foram acolhidos numa instituição que era administrada por uma igreja batista renovada. Tinham funcionários que eram todo mundo da igreja. Mas não era assim, aquela coisa de obrigação deles evangelizarem, de ter o cuidado assim de vamos discipular as crianças. Mas uma coisa aconteceu muito importante. O meu filho Wallace, o lá do topo, ele tinha 12 anos. Aprendeu um voto um tanto quanto controverso de fazer o seguinte voto. Todos os dias, ele não repetia a refeição e orava a Deus para ele ganhar uma nova família. Ele não repetia a refeição e orava todos os dias para ganhar uma nova família. Pode ser um voto muito esquisito, por não... É meio negociar, uma coisa meio assim. Mas no coraçãozinho dele, o que ele aprendeu? Sobre esperança. Por mais que eu possa achar um pouco estranho ele não repetir, porque ele gostava de ter uma boa refeição, mas ele aprendeu sobre esperança. E por mais que ele estava num ambiente que tinha cuidadores que eram cristãos. E lá, dentre qualquer erro e acerto dentro da instituição, ele aprendeu com pessoas que ele deveria orar e que ele deveria confiar em Deus, que um dia ele teria uma família nova. Meninos de 12 anos dificilmente são adotados. E ele tinha esperança em Deus que ele seria adotado. Então, quando eu olho que nós batistas temos 3 instituições que têm um trabalho semelhante ao que os meus filhos passaram, eu falo, nós temos que continuar trabalhando e avançando nesse trabalho. Porque o meu filho aprendeu sobre esperança. E eu vejo que meus filhos passaram também por situações que eu não quero que os nossos acolhidos passem. E aí, Missões Nacionais de 2022 chegou para a nossa família e falou, Isa e Tiago, nós queremos fazer uma proposta. Vocês topam abrir mão da Cristolândia Betim para assumir a Cristolândia Criança? Só que a gente achava que a Cristolândia Criança ainda era o estilo do viver.
Aí, gente, mas como é que a Cristolândia Criança está hoje? A Cristolândia Criança hoje é um Saica. Mentira. Aí eu lembrei do meu sonho de Chiquititas. Eu falei assim, meu Deus, eu vou realizar meu sonho. Eu não estou acreditando. E aí a gente orou, conversamos com a família, e aí nós nos mudamos para Guarulhos, em São Paulo. E eu gosto de contar tudo isso, meus irmãos. Não é para trazer nenhuma glória para a nossa família, mas é para mostrar como que um trabalho feito por pessoas que temem a Deus, como isso tem um impacto significativo na vida de crianças e adolescentes. E aí, no próximo slide, vai mostrar um pouquinho dessas pessoas tão queridas que eu amo tanto, que é a nossa equipe de trabalho, que são irmãs e irmãos que trabalham arduamente nesse trabalho. Aqui está um pouquinho da nossa equipe. Hoje nós temos um quadro de 20 pessoas, entre equipe técnica e cuidadores, que trabalham 24 horas na casa. Nenhum de nós mora na casa, mas nós trabalhamos em regime de escala de trabalho. Os cuidadores em escala de plantão, 12/36. E todo mundo está ali, cuidando, todo mundo com a mesma visão. Como diz pastor Fernando Brandão, independente se é missionário efetivo ou se é contrato CLT, todo mundo que trabalha em missões nacionais é missionário. Então, todos nós temos uma mesma visão de alcançar o coração de cada um dos nossos acolhidos. Pode passar. E aí, só para poder apresentar para vocês, a Natália, nossa assistente social, a Evelyn, nossa pedagoga, e a Shirley, a nossa psicóloga. Eu e o Tiago. Pode passar. Aí, é uma ação que nós estávamos desenvolvendo, que é o Diário das Emoções. Todo acolhido, quando chega no projeto, nós entregamos um kit individual para eles. Eles escolhem uma garrafinha de água, a gente compra várias, deixa guardada para eles escolherem a que for da sua preferência. A gente monta um kit de necessaire com itens de higiene pessoal. Também as necessaires são variadas para que cada um possa escolher a que mais agrada. E é esse Diário das Emoções, que é para ensinar eles a lidarem com as suas emoções. E aí, nesse dia, a nossa equipe técnica estava trabalhando com eles, ensinando como desenvolver esse diário. E uma coisa legal, eles têm uma equipe técnica com um olhar técnico ensinando, mas também vai ter aquela questão de serem mulheres de Deus, acolhendo aquelas emoções. Então, pensa que como que é diferente esse trabalho que a nossa equipe técnica desenvolve. Pode passar. Aí a nossa equipe técnica, eu sempre rasgo elogio para a nossa equipe técnica, porque elas são pau para toda a obra. E aí foi a nossa acolhida. Ela, infelizmente, quando eu falo que nossos acolhidos são vítimas de violência, essa é a nossa acolhida mesmo. A família é usuária e ela continuou seguindo o mesmo caminho de sua família. Ela se tornou uma usuária, teve um bebê com 17 anos, e mesmo durante a gestação, ela não conseguiu não usar. Graças a Deus, o bebê nasceu bem de saúde, sem nenhuma sequela. Só que a nossa acolhida está evadida, a gente não sabe onde é que ela está, e é alvo das nossas orações, porque a gente não sabe onde é que ela está. Pode passar. Gosto de mostrar agora, daqui para frente, um pouquinho dos nossos cuidadores, que eles são todos chamados para servir, para amar, e eles se doam. Os nossos cuidadores não simplesmente estão lá para trocar fralda. Uma criança acorda de madrugada, o cuidador não vai simplesmente, vai dormir, já passou. Vai pegar no colo, vai ninar, como a gente faz com o nosso filho. Vai colocar no colo, vai orar, vai colocar uma música. Se não está conseguindo ficar deitado na cama, vai levar para o sofá, vai ficar lá. Se for necessário, vai ficar com ele a madrugada toda no sofá, ou ficar do lado da cama até pegar no sono, com todo carinho, todo amor. Aí você vai falar assim, mentira, você não sabe disso. Sei, já fiquei vários plantões de noite para ajudar, já vejo as câmeras, a gente tem câmeras pelo corredor, pelos espaços comuns da casa, então eu fiscalizo para dar uma olhada como é que estão as coisas, como as coisas estão acontecendo, então eu sei o que eu estou dizendo. Então, realmente, o nosso trabalho é feito com muito carinho. E aí, nossos cuidadores sempre com os bebês. Talvez vocês vão falar, a gente só tem bebê? Não. É porque nós estamos numa fase maravilhosa com adolescentes tirando foto, né? Vocês já repararam como é que adolescente sai em foto? Ou com o celular tampando, né? Então, só tem foto de bebê mesmo. Pode passar.
Olha a carinha de feliz da nossa cuidadora Tati, com 3 no colo. Dá para perceber que é um trabalho muito triste dela, né? Ela sofre cuidando de bebê. Aí, só para poder deixar registrado um dia que foi o desacolhimento dessa bebê, que foi um momento muito bonito para a gente. Essa bebê, a mãe dela, só para ilustrar o nosso trabalho, a mãe usuária de droga, quem ficou com a guarda foi os pais, os avós, e a mãe, a gente encaminhou para a Cristolândia Feminina de São Vicente, lá em São Paulo. Então, a gente faz um trabalho que, quando a família, a gente identifica que a família quer ajuda, né? A mãe, o pai, eles precisam de ajuda e aceitam ajuda, a gente encaminha também para a Cristolândia. Então, a gente vai fazendo essa relação com a Cristolândia feminina ou masculina, porque se a gente tem um projeto dentro da nossa junta de missões nacionais, então, bora correr atrás para ajudar o máximo possível as famílias. Porque, às vezes, a criança não vai para adoção, às vezes, a criança vai retornar para a sua família de origem. Nesse caso, para a família biológica. E essa aí só para deixar registrado, uma história de entrega voluntária. Não sei se todos aqui conhecem, sabem, mas entregar o bebê para adoção não é crime. Se uma gestante decide não ficar com o seu bebê, tanto durante a gestação ou depois do parto, entregar voluntariamente não é crime. Ela pode entregar para adoção. A questão é que às vezes, as pessoas não sabem e as mulheres acabam cometendo o crime, que é abandonar, colocar no lixeira, deixar em alguns locais, e isso aí que é o crime. Uma mãe procurou a vara de infância, foi entregar essa criança para adoção, e aí essa mãe, ela, na hora de fazer a entrega, por N motivos, ela foi e deixou para adoção, e depois ela procurou a vara pedindo para poder visitar a criança para despedir. Foi lá na Cristolândia Criança, foi despedir da criança, e começou a pedir desculpa para mim, e eu falei com ela, não, eu não estou aqui para te julgar. E nisso, ela chorava muito, contou muito da história dela para mim, e eu levei isso para a equipe para que a gente orasse. Porque eu via que tinha uma coisa de errado nessa história. Não parecia aquele caso de realmente ela estava convicta da entrega dela. Para resumir, o genitor realmente é uma pessoa que merece estar presa, e ainda acredito que ele será preso. E nessa situação toda, ela se arrependeu dessa entrega, conseguiu reaver a criança, a gente conseguiu se aproximar dessa mãe. Levamos essa mãe e a bebê para a igreja, apresentamos a bebê na igreja, essa mãe entregou a vida para Jesus, essa mãe, a gente precisava de uma nova cozinheira, essa mãe, a gente contratou ela na Cristolândia Criança, e agora em novembro, essa mãe vai batizar, e nós estamos muito felizes, para a glória de Deus, de ver uma família transformada para a glória dele. Isso é o trabalho da Cristolândia Criança, que eu nunca imaginei que nós realizaríamos. E quem diria que a gente faria uma coisa, estaria vivendo algo desse tipo? Isso é ação de Deus. Nunca imaginei que a gente viria algo do tipo. Pode passar. E o próximo é só o desacolhimento dela, que no desacolhimento a gente ainda não sabia que a gente ia conseguir contratá-la. A gente já estava sonhando com a contratação da mãe, mas a gente não sabia realmente se ia dar certo. E, para a glória de Deus, deu certo. Pode passar. A gente também realiza atividades com os nossos acolhidos, como aí foi para o teatro. No próximo, a gente mostra os acolhidos indo para o cinema, eles indo para o zoológico. Então, a gente realiza tudo que uma criança, um adolescente, nosso dia a dia, que a gente proporciona para os nossos próprios filhos, nós realizamos na Cristolândia. E isso tudo por meio das parcerias com irmãos e irmãs que nos ajudam. Ano passado mesmo, a gente teve o privilégio de levar os meninos para a praia, porque a gente conseguiu vários irmãos que se juntaram para fazer a vaquinha, para poder pagar o aluguel da van. Os irmãos da Igreja Batista Central de Santos nos receberam lá, prepararam almoço. Pode passar para a imagem do zoológico. E aí, a nossa adolescente, fazendo toda charmosa. E aí, a gente tem esse carinho dos irmãos. Então, a gente ir, por exemplo, para Santos, foi uma ação de várias igrejas que fizeram esse movimento. E se fosse só uma pessoa,
seria às vezes muito difícil, mas são muitas pessoas que fizeram possível a gente gerar esse momento afetivo para os nossos acolhidos. E, sim, dos nossos acolhidos, tinha só um que já tinha ido para a praia. O restante todo nunca tinha ido na praia. E foi um momento muito lindo para eles, porque Guarulhos fica relativamente perto da praia, e é um perto que estava tão longe para a maioria deles. E proporcionar esse tipo de momento é uma memória afetiva muito grande. E aí você pode pensar, mas como que isso tem a ver com o Evangelho? Porque quando a gente se aproxima de cada acolhido, a gente vai abrindo portas do relacionamento com eles. Nós temos adolescentes que têm experiências horríveis com a igreja. Muitos deles têm pais que frequentavam igrejas de outras denominações, às vezes de envolvimentos, de irem mesmo à igreja com os pais, mas os pais às vezes se envolveram com crime, às vezes pais usuários. E aí, quando a gente começa a conversar com eles sobre Deus, eles dizem, eu não acredito nesse Deus, não. Eu já fui na igreja de vocês. Aí eles acham que tudo é igual. E quando a gente começa a aconselhar sobre Deus, dando aconselhamento bíblico, eles ficam com raiva. Então, eles não recebem bem inicialmente. Mas quando a gente vai mostrando, com o nosso testemunho primeiro diário, que nós não somos essa pessoa que eles estão achando, que nós não estamos ali para maltratar, que nós amamos, que nós cuidamos, que nós damos afeto. Aí a gente faz um passeio, a gente cuida. Na hora que eles têm uma crise, a gente conversa. Aí um dia tem um passeio numa praia. Um dia a gente vai chamar a atenção que eles não fizeram atividade na escola. E vai tendo esse equilíbrio, como uma família tem. Eles vão criando laços com a gente, que aí a gente consegue gerar uma relação tão próxima com eles, que aí a gente consegue apresentar a Cristo para eles. E está resultando agora, em novembro, no batismo dos nossos adolescentes. Nós temos 4 adolescentes que vão batizar agora em novembro, para a glória de Deus. Isso só é possível porque se aproxima, porque é diferente o trabalho de acolhimento. É diferente a gente fazer aqui uma programação na cidade, chamar um monte de adolescente, um monte de jovens, fazer um evento muito bacana, e aí vão fazer o apelo, levanta 50, levanta a mão e entrega a vida para Jesus. No acolhimento é diferente. Lá são tantas dores, tantos traumas, e eles nos veem todos os dias. E na hora que a gente começa a tocar, vamos aqui, entregue sua vida para Jesus, ele fala, tio, não estou preparado para isso não. Um outro dia eu faço isso. É sempre para depois, sempre para depois. Eles nos veem todo dia, eles acham que eles vão ter um outro dia para entregar a vida deles para Jesus. Sempre um outro dia, sempre um outro dia. É um trabalho de sementinha. Nós temos um acolhido que desde o primeiro dia que nós chegamos, foi em setembro de 2022, demorou 2 anos para ele poder entregar a vida dele para Jesus. E ele vai batizar agora em novembro. Foram 2 anos de trabalho. Mas são 2 anos que a gente louva a Deus, que está vendo agora o fruto. E compensa a gente ver um rapaz que antes desacreditado, está aí agora, entregando sua vida e chegando no nosso escritório, falando, tio Tiago, que hora a gente vai começar o nosso estudo bíblico? De ser dentro da palavra de Deus. Um menino antes que conhecia, muitos anos antes, foi batizado nos Mormons. E agora está aqui sedento, querendo conhecer Jesus. Isso é para a glória dele, meus irmãos. Esse é o trabalho que nós realizamos lá na Cristolândia Criança. Pode passar, por favor. Aí mostrando um pouquinho, quando a gente recebe visita, a gente tem audiências concentradas, o poder público está presente lá no SAICA, nós somos fiscalizados, não recebemos verba pública, mas como uma instituição que presta serviço público, nós somos fiscalizados por todas as entidades públicas. Pode passar. Nós abrimos também para as igrejas batistas realizarem atividades evangelísticas com nossos acolhidos. Então, eles fazem brincadeiras de acordo com a época do ano. Então, se é Páscoa, é Natal, se também não é data comemorativa, também pode ir para poder fazer qualquer atividade. Ah, está chovendo, a gente vai fazer, beleza. É dia do nada, beleza também. Não precisa ter tema, não. É só ir lá, marcar com a gente, fazer atividade com as crianças, com os adolescentes. E aí vira uma tarde gostosa, vai fazer qualquer coisa. Não precisa ser nada muito elaborado. É só marcar, ir lá, que vira tudo festa. Pode passar. Nós temos voluntários que atuam com a gente, que ajudam muito, como a dona Odete, que faz artesanato. Pode passar.
A Rayana, que ela é uma voluntária de 19 anos, que eu amo demais. Ela é super desprendida, ajuda no que for possível. E nesse dia, estava lá, fazendo skincare. E aí os adolescentes todos, até a nossa pequenininha de 2 anos queria. Meu filho foi lá, não se rendeu lá e está lá fazendo também, cuidado com a pele. Todo mundo ama, né? Pode passar. Voluntários, quando a gente consegue, para poder fazer musicalização com os nossos acolhidos. Pode passar. Nossas acolhidas também fazendo pulseirinha, que a nossa pequena aí do lado também está fazendo como fonte de renda dela. Pode passar. Nós fazemos para todos os acolhidos festa de aniversário individual. E uma das nossas cuidadoras, gente, um presente de Deus, que ela é decoradora de festa. Então, ela nos doa essas decorações, que é o valor do rim direito e esquerdo. E ela doa essa decoração. E eu louvo a Deus, gente, porque por mim teria 2 balões, um de cada lado, porque eu não sei fazer nada. E aí, ela é resposta de oração. Pode passar. E como eu falei sobre evangelismo e aconselhamento, acontece de várias formas. Às vezes, formalmente, sentado numa mesa. Às vezes, sentado no sofá. Às vezes, indo na padaria buscar o pão. De várias formas. Não é assim, aquelas rodas comuns, às vezes, quando a gente faz na igreja, um estudo bíblico formal. Às vezes vai acontecer sentado no sofá, às vezes é saindo. E é isso que acontece. Pode passar? E só para deixar registrado, que o versículo que tem norteado a gente é Salmo 27:10, que fala que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E nós sabemos que Deus é que cuida da gente e que cuida dos nossos acolhidos. Então, Ele que está à frente de tudo. Pode passar. E eu quero convidar os irmãos a nos adotar por meio do PAN. Está aí o QR Code, que só vocês apontarem a câmera do celular de vocês. A partir de R$30 mensais, isso gera um boleto ou cartão de crédito ou débito em conta, que os irmãos podem adotar a Cristolândia Criança. E aí os irmãos vão poder contribuir com a obra missionária através do PAN. No PAN, os irmãos vão poder estar nos ajudando a manter esse projeto diretamente. O que é que o PAN custeia? Toda a estrutura que nós temos, a todo o nosso quadro de RH, o aluguel do imóvel, as despesas que nós temos na instituição em si. Porque é um trabalho bem oneroso, como falei, não recebemos verba pública, e a gente tem a oferta sim, que é enviado para a oferta da campanha, mas cada projeto tem que levantar também o PAN para ajudar na manutenção, porque são muitos projetos. Hoje, Missões Nacionais tem mais de 500 projetos. Então, para conseguir todos os projetos manterem a sua existência, nós realizamos, por meio do PAN, esse levantamento. Então, aí está o nosso PAN. Vou colocar rapidinho o vídeo. O vídeo tem 2 minutos. O vídeo da Cristolândia Criança. E no final dele, o nosso WhatsApp. No link da bio do nosso Instagram tem meu WhatsApp. Se você quer saber mais da Cristolândia Criança, me chama no WhatsApp da Cristolândia Criança. Cada dia, crianças e adolescentes são privados volta. em seus direitos básicos. Correr, brincar e se divertir. Isso é o que desejamos para todas as nossas crianças. Mas as tristes estatísticas nos mostram que cada dia, crianças e adolescentes são privados de desfrutarem seus direitos básicos. É aí que os batistas brasileiros, por meio dos lares de missões nacionais, têm feito a diferença na vida de meninos e meninas de 0 a 17 anos que tiveram seus direitos violados. Aqui na Cristolândia Criança, localizada no município de Guarulhos, em São Paulo, acolhemos crianças e adolescentes que foram encaminhados pela Vara de Infância e Juventude. O nosso trabalho é garantir a proteção deles e fornecer apoio para retornarem para suas famílias de origem ou realizar uma inserção em uma nova família por meio da adoção. Trabalhamos arduamente para que nossos acolhidos tenham suas situações resolvidas e saiam da Cristolândia Criança com a certeza do quanto são amados por Deus. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Nós plantamos uma semente, regamos e cremos na colheita. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de cuidar de cada vida preciosa que Ele nos tem confiado. Ao longo dos anos, temos visto a ação de Deus em muitas famílias e histórias restauradas. Nosso desejo é mais e mais histórias restauradas
e nossos acolhidos proclamarem com alegria que Jesus transforma. Não fique de fora do que o Senhor tem feito aqui na Cristolândia Criança. Seja um voluntário, seja um parceiro do PAN. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp. Vamos orar pela Isabela e pela família Cristolândia lá do São Paulo? Vamos estar em pé. Quero chamar um que está com o coração missionário aqui, José Hilton, que está chegando aqui, orar por ela. Vem aqui. Não faz ir não, vem mesmo, correndo. Isso. Se fazer cara feia, eu falo para todo mundo. Faz ir. Não. Estende as mãos para ela aqui, querido. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante que nos concedeu nessa noite, Pai. Conhecer desse projeto, ó Pai, que tem no coração dessa família, apresentar Jesus Cristo a essas crianças, ó Pai, que elas possam encontrar, conhecer da Tua palavra, ó Pai, do Teu amor sobre a vida delas, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu derrame as mais ricas bênçãos sobre essa família, sobre esse projeto, Pai. Coloca em nossos corações o desejo, Pai, de contribuir, de acolher, de participar, Pai, desse projeto tão grandioso que nasceu no Teu coração, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Glórias somente a Ti, ó Pai. Abençoa esse casal e essa família, dando-lhes sabedoria, entendimento que vem do alto, para que eles continuem, ó Pai, com esse projeto tão maravilhoso. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Depois, no final, vocês podem falar com ela. Sente, eu tenho 15 minutos para pregar e eu vou pregar, tá bom? Diz assim, ó, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. E ele disse, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, ou seja, de morrer, né? Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice do vinho, deu graças e disse, peguem isto e repartam entre vocês. Aí, garoto, pois eu digo, não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isto, partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tendo tomado o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós vamos até o versículo 24. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ou seja, quem ia trair estava pegando com ele a mão na mesa lá. O Filho do Homem vai como determinado, mas ai daquele que o trair. 23. Já foi para o 24. Pulou aí? Tá bom, deixa no 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado o maior. O que nós aprendemos aqui com a ceia? Quando Jesus instituiu a ceia, o que ele fala que é a ceia? A ceia é uma lembrança, um memorial eterno. Então, duas ordenanças Jesus deixou para a igreja. Foi o batismo, quando você vem para Jesus, você muda de vida, e você deseja realmente, sim, ser um discípulo, um seguidor de Jesus, então você batiza, dizendo, agora eu quero ser um seguidor de Cristo. O outro, em seguida, é a ceia. E muitos de vocês vão fazer isso daqui a pouco. Não é? Ou a grande maioria. Então, a ceia que ele disse, olha, eu quero que vocês não fiquem com a memória fraca. Hoje de manhã, o Guto falou assim, ó, nossa memória é muito fraca. Às vezes, nós não sabemos o que nós comemos na semana, né? E é verdade, a nossa memória é fraca. Eu tenho, então, você fala seu nome para mim 10 vezes, eu falo o nome errado. Mas sou eu, né? Aí eu falo que é o Covid, essa coisa toda, né? Mas é memória. E Jesus não queria que a nossa memória fosse fraca. Então ele disse, olha, vou deixar um memorial, a ceia.
E aqui há um grande engano. Às vezes as igrejas neopentecostais têm assim, ó, a santa ceia do Senhor como algo que trouxesse benefício. Não, traz responsabilidade. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele fala assim, olha, todos aqueles que tomarem desses elementos, do pão e do vinho, devem anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, quando você está tomando, você está dizendo, eu tenho que testemunhar de Jesus, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que fazer um discípulo, eu tenho que fazer um discipulado, eu tenho que abrir a minha casa para fazer uma célula, eu tenho que ir numa célula, eu tenho que ir em reunião, eu tenho que congregar, eu tenho que falar do amor de Cristo, eu tenho que abrir um lar, eu tenho que fazer algo para Jesus, é anunciar. Mas às vezes nós temos o equívoco de pensar que é para benefício, e não é benefício, é responsabilidade. Olha lá, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, está fresco na sua memória. O quê? O grande sacrifício de Jesus no Calvário. A morte dele vicária, que nos trouxe vida e vida eterna. Então, olha só. Volte lá no texto que nós lemos, querido. Lucas capítulo 22. Lá no versículo 15, ele fala que ceia é um lugar de comunhão. 15, ele disse, desejai ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu quero comer com vocês. Quando a gente senta à mesa, a gente sempre está trazendo alguém para a comunhão da mesa, né? O jantar, o almoço. E hoje Jesus nos convida para a mesa. A mesa com Jesus. O que ele está falando? Todos vocês hoje na mesa, amém? Nós não vamos ficar aqui, que a mesa é pequena, não é? Para tanta gente. Mas a mesa de Jesus está aqui. Então ele está dizendo para vocês, lembrem-se de testemunhar da minha morte. Falem do meu nome, testemunhem de mim. Anuncie a minha volta, falem que eu estou voltando. Fale sobre a vida eterna, dê testemunho. Seja um cristão que discipula alguém, um mais um, para ser para a glória de Deus. É isso que ele está chamando a gente para fazer aqui, ó. Não traz benefício nenhum para você, traz responsabilidade. De manhã, tínhamos aqui um grupo de pessoas, eu perguntei assim, quantos estão discipulando uma pessoa, um a um? Falei, levante a mão. Não deu mais que 8. Eu não vou fazer isso agora. Como diz a Isabelle, pode ser que eu corra o risco de ficar mais decepcionado. Mas o que Jesus está falando não é você só falar de vir sentar nessa cadeira, né, fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ir para casa, não. É você ser um com Ele na mesa. Não é? Entenderam? Olha só outra coisa que a ceia me traz. No versículo 17, põe o versículo 17. A ceia é um lugar de partilha. Ele disse, deu graças e disse, tome vocês, partilhem um com os outros. Ou seja, o pão é repartido para todo mundo tem uma partilha, tem um pedacinho, não é só para uns, não é só para a equipe da linha do colarinho branco, não, é para todos. Não tem distinção de pessoa, de cor, de situação financeira, todos devem participar. Devem sentar com Jesus à mesa e dizer, Jesus, que bom. Que bom. E aí, quando a gente faz uma réplica da mesa de Jesus em Jerusalém, a gente senta e volta lá, tipo uma réplica daquele tempo. E aí, a comida, a mesma para todos, o mesmo, vinho para todos. Na verdade é um suco, tá, gente? Mas não teria nenhum problema se o vinho. Mas tem gente que não consegue ter o controle, a gente usa o suco. Para todos. Então ele disse assim, olha, tomem e partilhem uns com os outros, reparta. Olha o versículo 18. É um lugar de esperança. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que veja o reino de Deus. Ou seja, nós não estamos lá no céu ainda. Ele está falando sobre o céu aqui. Porque o reino de Deus foi estabelecido com ele. Mas ele estava falando do reino lá no céu. Ou seja, nós temos uma esperança viva, porque Jesus foi na cruz e morreu, de garantir que todos aqueles que se vão até Jesus e mudam de vida, de atitude, arrependido pelos seus erros, pelos seus ilícitos, e conseguem seguir a Jesus, vai estar na glória. E vai estar lá. Então é a nossa esperança de estar lá com o Senhor. Uau! Também é o quê? Um lugar de esperança. Eu tenho esperança. Então ele traz à minha memória, fique com esperança. Fique com esperança. Eu estou aqui. Eu vou para lá. E vou preparar para vocês. E fique com esperança de nos encontrarmos um dia, amém? Já faz mais de 2000 anos, mas ele vai acontecer. Vai acontecer. Ele
Ele está nos dizendo, olha, não perca a esperança. Vai acontecer, vai voltar. E a Bíblia diz que é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É de repente. É como no apagar das luzes. Não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de reparar. Não dá tempo de deixar ninguém, nem enterrar ninguém. Não é? Mas o versículo 19 fala outra verdade para mim. E aí eu paro aqui. A ceia é um lugar de entrega. Ele disse, tomando o pão, deu graças, partiu. E deu aos discípulos dizendo, este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ou seja, ele entregou a vida dele no nosso lugar, na cruz do Calvário. É uma entrega. Quando ele está falando isso para nós, ele está falando de você e você, agora igreja, também temos nos entregar ao seu serviço, à sua obra, ao seu reino, a testemunhar, a proclamar e a dizer a partir daqui até os confins da terra, que Jesus Cristo é a solução, a única solução para o problema do pecado. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus? Então aplauda Ele para mim também. Ele é a única solução para o problema do pecado, não tem outro, não tem nada. E aí, então, eu fico vendo aí que a ceia, a morte do Senhor trouxe para nós essas bênçãos, né? Que não é, na verdade, benefícios de bênçãos, mas benefícios de responsabilidade. Mas eu posso agora com Jesus ser irmão dele e herdar o reino dos céus da mesma maneira que ele, como um cordeiro dos céus. Que maravilha, que coisa boa, né? A gente não faz isso de qualquer maneira. E glória a Deus por isso. Então, meu irmão, eu quero que você nesse momento faça a sua prece, a sua oração. Se você está aqui, meu amigo, que não fez a sua entrega de vida pessoal para Jesus, faça agora. Entrega a tua vida para Jesus. Fala, Jesus, eu estou fora do céu, estou fora desse reino, dessa esperança, mas eu quero estar dentro. É só você fazer uma entrega, uma confissão. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que eu errei, e agora eu entrego a tua vida nas tuas mãos e quero te seguir. E a partir de hoje eu verdadeiramente serei seu discípulo. Fale com o irmão do seu lado. Nós vamos anotar o teu nome. Nós vamos cuidar de você. E nós vamos discipular você. Mas eu quero já encorajar você. Que a primeira ordenança é batismo. É que não tem água aqui, senão a gente já te batizava e você já ceava, amém? Tem alguém que teria coragem de se falando assim para Jesus, eu quero isso, eu quero batizar, eu quero ceiar, eu quero seguir Jesus. Ou seja, eu quero me entregar a minha vida a Jesus aqui. Tem alguém aqui querendo fazer isso? Dê um sinal assim, para eu possa ver e orar pela sua vida. Tem alguém? Assim, os irmãos estão falando lá, eu sou meio cego. Lá atrás, um casal lá? Ou só a moça? É o casal. 3 pessoas, aonde mais? Agora para cá, peraí. Ou é para lá ou é para cá, irmãos. Na mesma direção. Levanta a mão então para eu ver. Agora é para lá? Então é para lá. Aqui. Amém. Eu não quero expor vocês não, mas vocês já ficaram expostos já. Eu quero que vocês venham aqui para a ceia aqui. Venham aqui ceiar aqui. Em nome de Jesus, vem aqui perto da mesa. Que eu quero... Jesus está aqui. Quem crê que Jesus está aqui? Eu te dou um versículo que fala para você que ele diz, se não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente. Está ou não está? Então pronto. Se é ele que está aqui, ele que manda em tudo. Acaba protocolo de religião. Pronto. Não é? Vem cá, por favor, vem vocês aqui, por favor. E esses irmãos aqui, as irmãs abraçam as irmãs, os irmãos abraçam os irmãos. E se eles não vierem, vocês vão buscar. Isso. Não é pressão, não. É família. Nós queremos ter você como família. A família não fica de fora. Só aquele filho do irmão do pródigo ficou bobão lá, né? Esse meu irmão nunca matou um cabrito. Mas depois ele se rendeu, né? Coisa boa. Vem aqui, querido. Deus te abençoe. Quero orar com a sua vida. Por favor. Nós queremos abraçar você. Você está na família de Deus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo que está nesse santuário, desde agora e para todos sempre. Amém.